Hoje é dia de decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, um dia mais conhecido como Super Quarta, e apesar de que não saíram ainda os dados da decisão aqui do Brasil, o mercado espera um corte de 0,5% na Selic, levando a Selic para o menor patamar nos últimos 2 anos, um patamar de 10,75%. Então não deve ter grandes novidades vindo aqui da decisão de juros no Brasil. O que trouxe realmente ânimo aqui para o mercado nesse fim de tarde foi a decisão de juros do Fed nos Estados Unidos, que manteve os juros na faixa de 5,25 e 5,50, lá é uma banda, mas trouxe aqui no comunicado uma previsão para 3 cortes ainda em 2024. Se vocês vêm acompanhando aqui os vídeos no canal, eu venho falando que o mercado vinha perdendo um pouco da expectativa de corte de juros ao longo de 2024, nesse início de 24, todo aquele ânimo de 7 cortes de juros ainda em 24 foi caindo bastante, chegou ali a expectativa de 3, né? 3, 4 cortes de juros ao longo de 24, e agora o Fed vem confirmando que há espaço sim, possivelmente, para esses 3 cortes ainda em 2024. Então aqui eu trago para vocês a ferramenta que mostra as expectativas de corte de juros para esse ano. Então, para a próxima reunião do dia 1 de maio, a expectativa é que os juros sejam mantidos aqui em 5,25, 5,50, mas já para a próxima reunião do dia 12 de junho, já tem uma expectativa aqui grande, né? 67% do mercado acredita que já vai ter aqui o primeiro corte de juros no mercado americano, acontecendo o corte de juros praticamente dentro ali do primeiro semestre, que era a crença do mercado no início do ano, tá? E uma coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês aqui é a mudança nas expectativas do mercado após a reunião do Fed. Então, até ontem, cerca de 55% do mercado acreditava que na reunião do dia 12 de junho teria um corte ali nos juros americanos. E agora, após a reunião, já subiu para 67% essa expectativa. E aqui também a gente consegue ver a expectativa de quem acreditava que não teria corte. Então, 41% ali do mercado acreditava que não teria corte na reunião de junho, e agora somente 25% do mercado acredita que os juros vai ser mantido ali em 5,25 e 5,50. Então, sim, provavelmente e possivelmente teremos já o primeiro corte de juros no mercado americano no dia 12 de junho de 2024. Isso é uma boa notícia aqui para o mercado brasileiro, porque ao longo de fevereiro, os estrangeiros, né, os gringos, como a gente chama, vêm tirando dinheiro aqui da nossa bolsa. Então, foram quase 10 bilhões de reais que foram retirados da nossa bolsa ao longo de fevereiro, justamente por conta dessa incerteza do que iria acontecer ali com os juros. Os juros americanos, basicamente, são um imã ali que atrai dinheiro do mundo todo. Enquanto os juros vão ficar altos e por mais tempo, o mercado acaba saindo de risco, e mercados emergentes são muito arriscados, principalmente o Brasil, um país com bastante instabilidade, apesar de que dentro, né, quando a gente considera e compara os outros emergentes, a gente nem tá tão ruim assim. Mesmo assim, apesar disso, por nós não sermos um país desenvolvido, o americano, o gringo, o investidor institucional acaba tirando o dinheiro daqui e colocando na renda fixa americana ou até mesmo na bolsa americana, que é muito mais segura do que a nossa bolsa aqui. Com a sinalização até do Fed agora de que há espaço sim para o corte de juros, e também com essa crescente crença do mercado de que os cortes de juros já vêm agora em junho, o mercado volta a colocar dinheiro em risco, volta a colocar dinheiro em bolsa de país emergente, em empresa de crescimento, empresa endividada. Então é uma ótima notícia para Brasil, principalmente, e para países que não são ali desenvolvidos, né? Europa, Estados Unidos. Então, por exemplo, já agora em março, né, após a retirada sucessiva de estrangeiros que ocorreu ali na B3 ao longo de fevereiro, somente num único dia, num pregão ali em março, entrou 3 bilhões de reais na nossa bolsa no único pregão. Então, sim, o Brasil está muito bem posicionado para receber todo esse dinheiro que deve começar a sair dos juros ali americanos, que hoje estão investidos ali em renda fixa americana, né? Tem alguns estudos ali que foram feitos pela Goldman Sachs, se eu não me engano, que cada corte de 1% nos juros americanos significaria cerca de $1 trilhão que devem ir para outros ativos ao longo do mundo, né? Obviamente espalhados no mundo todo, real estate, né? Imóveis, terrenos, né, outros tipos de renda fixa, e também ações e ações de países emergentes. Então, sim, esse dinheiro pode começar a vir aqui para o Brasil. A gente já viu uma resposta disso na nossa bolsa. Então, quando teve a decisão ali do Fed, foi por volta das 3 horas da tarde. Então, a gente já viu uma alta aqui no Ibov, que subiu ali quase 0,5% após a decisão do Fed, e principalmente nas empresas que são mais positivamente impactadas com um corte de juros americanos. Então, small caps, empresas endividadas, empresas mais arriscadas, que normalmente estão dentro do índice aqui Small 11. Então, depois da decisão ali do Fed, foi uma alta de quase 2%, 1,79% aqui. E a gente consegue ver também que o mercado americano respondeu bem. Então, a gente está vendo alta aqui nas maiores empresas do mundo: Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon. Então,
todas as empresas aqui que são de crescimento, de tecnologia, empresas endividadas, empresas mais arriscadas, estão sendo beneficiadas. E principalmente aqui no Brasil a gente vê algumas empresas respondendo muito bem, né? Deu tempo de pegar um pouquinho ali no final do pregão. Então, empresas como a Vamos, por exemplo, que está bastante alavancada, a Pets, que é uma empresa muito pequena, tem pouca liquidez, muito mais arriscada, então mais dinheiro entrando aqui de estrangeiro acaba impulsionando bastante as ações. Casas Bahia, uma empresa também muito impactada ali por conta dos juros, né? Possibilidade de falência, com a expectativa de uns juros caindo, e obviamente que o nosso Banco Central ele olha os juros americanos para tomar a decisão dele aqui. Se o mercado americano não derrubar juros, não tem espaço para o nosso Banco Central derrubar juros aqui, porque se a gente corta demais os juros e o mercado americano não corta juros, o Fed não corta juros, ninguém vai deixar dinheiro no Brasil. Se você pode receber 5% ao ano nos Estados Unidos ou 5% ao ano aqui no Brasil, obviamente você investe nos Estados Unidos. Então essa sinalização do Fed de um espaço para 3 cortes ainda em 2024 é muito positivo para essas teses. Então Pets subindo bem, CVC também bem sensível a juros, Ipera também bem sensível a juros, com uma dívida bem forte ali no balanço. Então todas essas empresas aqui estão sendo beneficiadas nesse fim de pregão do dia 20 de março. Agora são quase 6 horas, mas ainda não saiu a decisão do Banco Central a respeito dos nossos juros aqui no Brasil, mas como eu comentei no início do vídeo, deve vir um corte de juros na casa dos 0,5%, que é o que o mercado espera, o que a gente espera também. O nosso Banco Central tem feito um trabalho com muita parcimônia, com muita calma, cortando os juros na intensidade correta e na velocidade que o mercado espera, e eu acredito que deve continuar assim pelo menos até o final do mandato do atual presidente, do atual corpo técnico, e tá cuidando do nosso Banco Central. Então não deve vir nenhuma surpresa, por isso que eu não vou esperar aqui para poder lançar o vídeo, mas isso não deve impactar a percepção positiva do mercado em relação à decisão de juros do Fed, porque o nosso juros aqui, o mercado já sabe muito bem a direção, que é uma direção de queda. A dúvida é um pouco mais em relação a onde que vai estacionar, se é 8,75, se é 9, mas não tem mais dúvida em relação à direção. Nós seguimos numa direção de corte de juros até o final do ano de 2024 e provavelmente até o ano de 2025. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Também deixa o like, ajuda bastante a gente a crescer e chegar a mais investidores. E se você quiser acesso às nossas recomendações para aproveitar, por exemplo, a alta que a gente deve ter em empresas mais arriscadas, empresas pequenas, empresas endividadas, a gente tem uma carteira chamada Carteira Alfa, que são empresas selecionadas que devem se beneficiar bastante desse movimento de corte de juros no mercado americano. Para você ter acesso, a gente tem uma lista de espera que está no primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Você entra lá, que em algum momento ao longo ali de março, no início de março, a gente vai lançar uma promoção, né, uma condição bem especial para você se tornar assinante. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.